Olá, tudo bem com vocês? Se vocês ainda não me conhecem, eu sou a Águida, sou enfermeira gerontóloga, especialista em cuidados com pessoas idosas. E hoje eu quero falar com você, que é cuidador de idosos, familiar de uma pessoa idosa e você, principalmente, que quer se tornar um cuidador de idosos de forma profissional e atuar nesse mercado de trabalho. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o cuidado humanizado pautado na ética profissional. Sabemos que lidar com o cuidado é extremamente desafiador, principalmente para nós que somos profissionais na área de saúde, que lidamos com situações diversas. Enfrentamos no dia a dia todos os nossos problemas pessoais e lidamos também com situações específicas no nosso ambiente de trabalho. Por isso, nós precisamos sempre pensar e sempre praticar a empatia para sempre nos colocarmos no lugar do outro, do nosso paciente, das pessoas que estão nos acolhendo, que estão nos recebendo em seu domicílio, para que consigamos fazer o nosso trabalho. Se pararmos para pensar um pouco, a humanização, ela faz parte de nós como seres humanos, de forma natural. Isso já cresce, já nasce com a gente. Porém, precisamos nos atentar que ao longo da vida não deixarmos que esse sentimento de humanização ele se perca por alguma situação ou por motivos diversos que a vida nos trazem ao longo de muitas coisas que passamos. Nós, quando optamos em cuidar de uma pessoa, quando escolhemos a profissão de cuidadores e está próximo a uma pessoa, um idoso, em um momento de sofrimento, de vulnerabilidade, nós precisamos sempre pensar no melhor para esse paciente. Afinal de contas, a família nos contratou para fazermos um atendimento de qualidade, pensando na parte técnica, na parte específica, que essa família talvez não consiga fazer, mas também precisamos ter um olhar empático, um olhar de humanização. E essa humanização, ela pode estar presente em quase tudo no nosso dia. Nós precisamos nos atentar a como estamos fazendo as nossas atividades e como podemos melhorar isso no dia a dia. Podemos pensar em coisas simples, o banho desse idoso, a alimentação que iremos ofertar para esse idoso, algum procedimento específico, como uma troca de curativo, uma troca de fralda, se é um idoso que tem um quadro demencial e que requer um pouco mais de cuidado, um pouco mais de paciência. A forma como falamos, como olhamos para esse idoso e como recebemos a sua demanda é muito importante. Então, nós cuidadores profissionais, a maioria das vezes, estamos num ambiente diferente que não é o nosso, um costume que não é o nosso, uma cultura diferente da nossa. Então, primeiro, precisamos compreender de fato qual que é a demanda desse paciente, qual que é a demanda dessa família, entender qual que é o motivo de você estar presente naquele ambiente como contratado. Quando conseguimos compreender de fato qual é o motivo e qual é a necessidade que esse idoso ele tem nesse momento, a gente consegue de fato praticar a empatia e fazer o nosso melhor como cuidadores. Falando ainda sobre humanização, precisamos pensar também na família do nosso paciente, na família desse idoso. Para a família que te contratou como cuidador de idosos, é muito importante que essa família sinta segurança e sinta que você é a pessoa que irá de fato conseguir cuidar do seu pai, da sua mãe, do seu avô. E é muito difícil para nós, como familiares, confiar em uma pessoa que a gente não conhece tecnicamente e a gente não conhece de uma forma mais pessoal. Em muitas situações, vocês, cuidadores de idosos, vão estar em um ambiente totalmente desconhecido. O que para a família também é diferente, porque você também é uma pessoa desconhecida naquele ambiente. A construção dessa confiança, ela acontece no dia a dia, com pequenas coisas, com pequenos detalhes, a forma como você fala com esse idoso, que é muito observado pela família, e a forma como você fala também com a família é muito importante. Nós precisamos sempre pensar que a família ela é um bem precioso para essa pessoa idosa. E a família ela faz parte dessa rede de apoio e dessa rede de cuidado. Então nós precisamos também conquistar essa confiança desses familiares. E para que a gente consiga de fato conquistar a confiança da família do idoso, para evitarmos um possível conflito, para que consigamos fazer um bom trabalho e termos mesmo uma garantia de um plantão ou até mesmo de um plantão fixo.
é importante que a gente se coloque no lugar dessa família. Então, para essa família, é muito difícil lidar com um idoso que tem um quadro de demência, que tem um quadro de vulnerabilidade. Às vezes é um idoso que tinha uma vida totalmente ativa e de repente esse idoso, por uma situação específica, ele se encontra numa situação de mais fragilidade. Em algumas situações, esse idoso ele pode virar um idoso acamado. Então é muito difícil para a família conseguir entender isso nesse momento. São muitas emoções. Tudo isso, todas essas mudanças mexem muito com a família. Então a família demora também um tempo para compreender de fato qual que é o cenário real de saúde do idoso, qual que é o cenário que essa família está enfrentando nesse momento e como que eles vão planejar da melhor forma para vencer esse obstáculo e conseguir estabilizar de uma forma mais natural a rotina do dia a dia da família e também do idoso. Então, como cuidadores de idosos, nós também precisamos praticar a empatia com esses familiares. E são coisas simples que podemos fazer, como uma boa conversa, uma orientação. Então, como profissionais de saúde dentro de um ambiente de cuidado, nós seremos sempre a referência. Então, nem sempre a família saberá como fazer uma troca de um curativo, como fazer a troca de uma fralda, como fazer a mudança de decúbito desse paciente, se for o caso. Então, como profissionais, nós seremos a referência e precisamos sempre mostrar para a família que nós estamos ali com um objetivo. Mas e a ética profissional? Como podemos de fato aplicá-la no nosso dia a dia de trabalho? Sabemos que a ética nós aprendemos desde na nossa infância o que é certo, o que é errado, o que devemos fazer, o que não devemos fazer. Nós já temos inconscientemente isso na nossa cabeça, o que deve ser feito, o que não pode ser feito. E a gente não percebe, mas a gente já aplica a ética profissional todos os dias e a todo momento e em tudo que fazemos. Mas em alguns momentos é preciso refletir e entender qual situação estamos vivendo no nosso ambiente de trabalho, respeitando e compreendendo sempre a individualidade do outro e pensando sempre o que deve ser feito de certo e errado, pensando no nosso paciente, pensando no nosso idoso, respeitando os seus limites e as suas crenças. Como, por exemplo, muitas das vezes estamos em um ambiente onde existem muitos conflitos de pensamentos diferentes do nosso, que podem estar relacionados à religião, a costumes, a tradições. E por mais que nós tenhamos o nosso costume e o nosso pensamento em determinados assuntos, nós precisamos respeitar sempre o que o outro pensa. A gente não precisa concordar, mas nós somos obrigados a respeitar em todo o ambiente que a gente estiver, independente se for um ambiente de trabalho ou não. Uma situação prática que podemos trazer aqui sobre a ética profissional no nosso ambiente de trabalho ocorre muitas vezes quando o cuidador de idosos está em um ambiente de trabalho, promovendo o seu cuidado, fazendo as suas ações rotineiras e de repente você percebe que a família está tendo uma conversa muito específica, algo que não diz respeito a você como profissional, que podem ser assuntos relacionados a dívidas, a questões financeiras ou situações extremamente íntimas da família. Mas, estando no ambiente de trabalho, de forma involuntária, você acaba escutando o assunto. Você precisa se atentar e tomar muito cuidado para que você não passe essas informações para outras pessoas. O colega de trabalho, um familiar. Cuidado para não falar, mesmo que de forma não intencional com alguém, o que você escutou naquele ambiente. Afinal de contas, isso não diz respeito a você. Isso trata, sim, de uma ética profissional que precisamos cumprir no dia a dia. Quando o cuidador de idosos ele já está há muito tempo naquele ambiente, com aquela família, cria-se um vínculo. Normalmente acontece quando estamos há mais tempo cuidando de um mesmo paciente ou estamos em um mesmo ambiente. Então é muito comum que a família, às vezes, insira o cuidador de idosos no assunto. Pergunte a opinião do cuidador, o que ele acha, como deve ser feito, como deve se conduzir determinadas situações. Mas nós precisamos nos policiar para não entrarmos em determinados assuntos que não diz respeito a nós como profissionais. Então, você que é aspirante cuidador de idosos, se atente a esses dois tópicos, a ética profissional e o cuidado humanizado,
para que consigamos fazer sempre o nosso melhor no nosso plantão com o nosso paciente idoso. E se você curtiu esse vídeo, se você gostou desse conteúdo, continue nos assistindo por aqui para mais vídeos como esse.